Olá, seja bem-vindo para mais um Café com Saúde. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante porque as pessoas até sabem, mas elas não caem a ficha na hora que elas estão se alimentando. Elas olham para o prato ou para as escolhas alimentares e pensam, será que eu vou comer isso porque tem mais caloria ou menos caloria? Algumas dão um mergulho um pouco mais profundo e pensam na quantidade de ferro que pode existir no feijão ou na quantidade de carboidrato que elas estão comendo ou até nos nutrientes. Mas as pessoas não se dão conta que a comida é uma fonte de energia, uma energia que se comporta de uma maneira muito especial dentro do corpo da gente, que nos alimenta. A energia é uma fonte de alimentação. E quem me ensinou tudo isso foi a doutora Rossana Ninesh, que está aqui com a gente no nosso café. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada a vocês. Eu falei para as pessoas que elas não se atentam a isso, mas a gente faz dos rituais de alimentação um momento de energia, né? Por que a comida é uma fonte de energia e como é que a gente pode apresentar isso para as pessoas? Então, é que assim, a palavra energia, já começamos com uma palavra complicada, porque quando as pessoas estão ouvindo você falar de energia e alimentação, elas vão imaginar energia no sentido de caloria mesmo. Caloria é uma forma de medir energia, né, na física. Quando a gente está falando de energia, eu prefiro usar a palavra Qi. Qi, em medicina chinesa, em chinês, na filosofia chinesa, Qi é uma forma que foi traduzida energia, mas é muito mais do que energia na forma como a gente entende na física. Porque ela é, na verdade, a conjunção da matéria e da energia, né? O Qi, na medicina chinesa, a gente usa como tanto uma forma mais sutil de energia como uma forma mais condensada de matéria. Então, quando a gente está falando no Qi do alimento, na energia do alimento, a gente está imaginando aquilo que o alimento traz além do nutriente. Então, quando você se alimenta, quando você come um prato de comida, você está comendo um nutriente que está te alimentando fisicamente, mas você está também abastecendo o teu organismo com algum Qi vital, com alguma energia vital que às vezes você não está percebendo. Por exemplo, nas cores. Então, se você vai comer alguns alimentos com determinadas cores, nos 5 movimentos da medicina chinesa, nos 5 órgãos da medicina chinesa, você tem 5 cores que correspondem a eles. Então, vamos supor que você está comendo alimentos da cor preta, né? Feijões escuros, alimentos algas marinhas. Esses alimentos estão nutrindo aquela cor, é uma nutrição também. É uma nutrição do órgão responsável que cuida dessa cor, que é o rim, é o Shen. Então, esse rim, ele está te pedindo um alimento preto, você está com muita vontade de comer alimentos pretos, ou de vestir roupas pretas, ou, enfim, de procurar o sabor salgado, que também é do rim. Porque talvez você esteja com alguma deficiência que está chamando para isso. Isso num processo normal. Quando você já está em estado patológico, às vezes acontece o contrário, né? Então, você olhar para o alimento dessa forma, ela te traz um diferencial, né? Você começa a olhar para a alimentação de um outro ponto de vista, que não é só, como você falou, quanto ferro tem no feijão, mas é que, talvez esteja com um rim um pouco mais fraco, ou estou precisando melhorar meu rim, meu Shen, e aí por isso que eu tô querendo comer esses alimentos, que legal incluir isso. Eu tava até conversando com a Nívia, que também veio participar do nosso café hoje, que é impressionante o quanto que o preparo e a forma como você se relaciona com o alimento também faz com que a comida tenha um comportamento diferente, né? Então, se você se alimenta num dia que o dia já não foi legal pra você, a comida parece ter um sabor, né? E quando você come numa ocasião especial, tem outro comportamento. Preparar o alimento, ou saber como o alimento foi preparado, também tem uma influência nessa questão energética? Sim, faz parte dessa energia que você transmite para o alimento, desde a escolha do alimento, né? A primeira parte que você vai escolher, até o cardápio, o que você vai comer, como que você vai preparar aqueles alimentos para as pessoas que vão comer junto com você. Você ir na feira ou no supermercado, onde você compra os seus alimentos e trazer para casa, né? E a gente sabe o alimento da mãe ou da avó, como é que faz diferença, se faz a mesma receita e nunca sai igual, né? Então, existe uma coisa do carinho colocado no alimento, né? Então, não só na forma como você prepara, na forma como você serve o prato. Então, o prato também visualmente, né? Se você faz aqueles pratos todos bonitos que a gente fotografa e fica tudo... É diferente do que você comer em pé na cozinha, dentro de uma vasilha, porque você tá com pressa, né?
o lugar onde você come, as pessoas a companhia que você tem, se você está com pressa, se você não está, se você está comendo num lugar agradável, com música, ou se você está num barulho de uma praça de comida do shopping. Então, tudo isso vai fazer parte da tua nutrição energética. Então, isso é nutrição também. Eu falo às vezes das flores, né? Uhum. Então, como a flor é um elemento que você coloca na culinária e ele te traz uma outra energia lá no prato que talvez você fale, não, mas quanto que tem de cálcio numa flor de zinco, de cobre, não interessa isso. Então, não é esse aspecto que você está procurando quando você faz um prato belo, né? Uhum. Então, a beleza também se come, né? Olha, isso é muito interessante. A beleza se come, os sabores alimentam, as sensações também são formas de nutrição. Sem dúvida. E o que a gente vê hoje é uma epidemia, vamos dizer assim, de pessoas que têm uma relação muito complicada com o processo de alimentar. Uhum. É isso que aparece para você? Que tem de tudo, né? Mas é que hoje realmente existe uma preocupação bem clara, né, sobre a alimentação, mas ela está sendo, eu penso assim, na minha forma de ver, às vezes um pouco desvirtuada, no sentido de uma coisa mais cientificista ou tentando achar os porquês, aí começa a ficar uma coisa muito radical, e aí acaba aquela coisa que a gente vê, né, tudo pode, depois tudo não pode, as coisas mudam, né, então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Hoje pode ovo, antes não podia, então leite pode, não pode, então esses conceitos eu acho que é interessante a gente saber, claro, tem toda uma base científica, mas a gente também precisa olhar para um outro lado. E esse outro lado talvez tenha a ver com prazer. Então, o que eu gosto realmente? Deixa eu ouvir, o que eu estou querendo? O que meu corpo está pedindo? Estou querendo doce, é o grande tema do doce. Uhum. Meu corpo pede doce. Tá, mas assim, o meu corpo pede doce ou pede açúcar branco, né, refinado? Não, meu corpo pede doce, sabor doce. E aí, você pode tentar achar outras fontes do sabor doce para você ficar equilibrado, para você ter prazer. O doce dá prazer, sem dúvida. Mas assim, por que não procurar outras fontes? Que tal umas tâmaras? Será que eu descobri o sabor da tâmara? Será que eu descobri sabores de frutas nativas, uma jabuticaba, um abacaxi maduro, uma manga madura? Mamão. É incrível, né? E você pode comer a fruta mesmo, que tem a frutose, que é um açúcar e que é doce mesmo, e você pode fazer ela desidratada e você levar para o trabalho frutas desidratadas para você comer. Então, assim, tem outras formas de você lidar com sabor doce que não açúcar refinado, né? E as pessoas, elas associam a questão da alimentação a sensações e a emoções, mas elas não percebem que uma coisa pode levar a outra, né? Então, quem fala do doce fala que quando tá triste, só um doce salva. Quem fala da carne fala que a carne é o que dá a motivação para sair para trabalhar. Existe mesmo essa relação entre o que a gente tem vontade de comer e aquela sensação que a gente tá passando no momento, ou ao contrário, a gente pode comer para sentir sensações que há tempo a gente não tem, como por exemplo disposição ou algo assim? É que assim, tudo parte do ponto que você tá, entendeu? Então, o grande problema é que a maioria de nós não estamos equilibrados. Então, se a gente partir hipoteticamente de uma pessoa equilibrada, mais ou menos harmonizada, sim, os sabores que ela vai estar querendo, assim como as cores que ela está querendo, são as energias que ela está precisando no momento. Então, se ela naquele momento está precisando de doce, provavelmente o vaso dela está pedindo doce e precisa do sabor doce. Só que o sabor doce não é só esse gosto do açúcar. Por exemplo, o arroz pode ser um sabor doce, só que você não está considerando que ele é um doce, né? E então, quando a pessoa está equilibrada, é essa história. Só que assim, a maioria de nós não está equilibrada. Então, quando eu estou numa fissura por um sabor e eu não consigo parar de comer aquele sabor, não é legal. Isso realmente tem um desequilíbrio aí que precisa ser tratado, porque precisa ser equilibrado, entendeu? O sabor, ele tem que ter um equilíbrio de quantidade. Ele não tem que ser proibido. Não tem nada que você não possa comer. Não tem nada que você não possa comer. A gente, então, se vicia em determinados alimentos e sabores. Eu, por exemplo, tenho meu vício ao refrigerante, por exemplo. E por mais que eu tente comer de uma forma mais saudável atualmente, é uma coisa que eu não consigo
me livrar, porque eu sei que é o meu vício. Já diminuiu bastante de quantidade, mas eu sei que aquilo é o meu vício. É um vício, a gente se vicia nos sabores, tanto no doce, ou até mesmo no sal. Agora as pessoas, né, consomem bastante batata doce. Existe isso de você se viciar em determinado alimento? Eu acho que existe, sim, sem dúvida. Tem mecanismos que são iguais aos mecanismos de vício com drogas, né? Comparado ao açúcar branco até a cocaína, porque existem vias, né, que podem ser explicadas. Mas eu acho que, assim, tem uma coisa que você falou, por exemplo, do refrigerante, né? Então, existem pontos aí sim que você tem que cortar. Existe uma força de vontade para fazer, porque esses produtos industrializados, como um refrigerante, como qualquer produto que você desembala, eu sempre brinco assim, menos desembalar e mais descascar. Então, isso eu acho que a gente tem que tirar. Aí sim, seria uma das coisas que a gente precisava eliminar. Que os chineses não contavam com isso. 5.000 anos atrás não se falava em Coca-Cola, em refrigerante ou em qualquer produto industrializado. Então, logicamente, isso vai trazer para o nosso organismo substâncias tóxicas, produtos químicos que não são os naturais. Então, eu acho que aí sim, partir para uma alimentação mais natural, mesmo dos produtos que você planta, colhe, ou até dos animais que você possa eventualmente comer, né, se está no teu esquema de vida, tudo bem, mas eu acho que os industrializados realmente a gente deveria tentar cortar, porque eles criam essa dependência, sim. Agora voltando na questão da emoção, você citou aqui os sabores, né, sim. E você citou alguns órgãos que são, o nosso corpo é todo interligado, exato. Mas você citou alguns órgãos, eu queria que a gente tentasse explicar para as pessoas um pouco mais sobre isso. E eu me lembro que quando eu fiz o workshop, que foi o nosso primeiro encontro, me interessou muito, eu fiquei muito surpresa com a questão do pulmão e da angústia, porque é óbvio, mas eu nunca tinha feito essa associação, né? Por que esses órgãos e o que eles dizem sobre a gente? Isso é bem complexo de explicar, apesar de ser bem real. A medicina chinesa, a filosofia chinesa, ela entende justamente essas associações, né? E num primeiro momento fica estranho às vezes, por que você vai associar o fígado com unha? O que o fígado tem a ver com unha? Mas enfim, a questão é que até na prática, depois você comprova isso, você percebe isso, essas associações que tem entre cada um desses movimentos e os órgãos e as partes do corpo e as emoções e vários aspectos. Então, é uma forma diferente de entender o mundo do que a gente tem. Em vez a gente, ocidental, racional, foi desmembrando as coisas, igual uma criança desmembra um brinquedo, para tentar entender como que as coisas funcionam. É uma forma de fazer. O lado oriental, ele fez uma outra abordagem, uma outra forma de entender o mundo, que é a partir do todo, a partir dessa compreensão do todo, né? No caso do pulmão, realmente, ele tem a ver com a respiração, pra gente fica fácil isso, né? Assim, pulmão, respiração. Só que ele tem a ver com outras coisas. A gente falou do sabor picante, na cor branca, né? E nas emoções, cada emoção, ela é uma energia que transita em cada um desses movimentos. E o pulmão tem a ver com a tristeza, né? Então, o pulmão, ele quando você tem a tristeza é um componente da nossa emoção normal e ela tem um determinado grau, né, que seria normal. Quando ela aprofunda, porque o pulmão está mais fraco. Inclusive, tem uma coisa interessante com o fumante, né? Então, o fumante, ele procura... Por que todo mundo experimenta cigarro uma vez, quando é adolescente, para achar bonito que está fumando? E por que tem pessoas que se viciam no cigarro? Não. Então, para a medicina chinesa, seria uma deficiência do pulmão. Então, assim, de alguma forma, o pulmão está precisando de uma energia, que é uma energia de calor, que é uma energia da fumaça, que essa fumaça, de alguma forma, acolhe o pulmão que está enfraquecido. Então, a pessoa fuma e se sente bem. Então, eu fumo e me sinto péssima, não consigo, começo a tossir, nunca consegui. Eu ficava com cigarro assim, mas eu não conseguia fumar. De adolescente, é que a gente faz essas coisas. Faz, né? muito. E por que pra mim aquilo... Então, por que pra uma pessoa aquele cigarro pode trazer essa energia que está faltando no pulmão? Talvez se a pessoa fizesse acupuntura ou se tratasse de uma outra forma, ela ia levantar essa energia de uma outra forma que não precisaria essa fumaça, que apesar de ser tóxica, está de alguma forma nutrindo a carência que o pulmão tem.
Isso é muito interessante. A gente disse que iríamos falar para os nossos leitores e para os internautas, a gente disse que ia falar dessa associação entre emoção e alimento, e as pessoas mandaram algumas perguntas que a gente selecionou poucas delas e o restante a gente vai falando com o tempo. Bom, vamos lá. A Cíntia Sarmento, ela é de Brasília. Ela diz o seguinte, a pessoa ela come com qualidade, tem uma boa alimentação, mas o metabolismo ainda funciona de uma forma lenta. Então ela pergunta se as emoções e o estresse da rotina pode influenciar nisso e o que pode ser feito para reverter tudo isso. Certamente, estresse, né, a gente trava, né, imediatamente, né. Então, assim, o estresse, como ela está interpretando, ele não é uma emoção, ela é todas as emoções juntas. Ele vai agir e desequilibrar todos os órgãos ao mesmo tempo. Então, sem dúvida, esse nosso metabolismo, quando você está estressado, é totalmente diferente. Você tem que pensar biologicamente o que é o estresse. É a preparação do animal frente a um estímulo que está agredindo ele, ou para a luta ou para a fuga. São as duas, não só tem isso. Ou aquele bicho é maior do que você vai embora, ou você enfrenta. Não é hora de comer, né? Não é hora de comer, porque é hora de você estar nesse preparo. Então, toda vez que essa adrenalina vem, cortisol, enfim, a parte biológica da coisa vem bem à tona, você não está pronto para comer. Então, vai travar, você vai comer e vai travar. Só que a gente está num estresse constante, né? A nossa vida, a nossa sociedade, a nossa exigência está muito fora do nosso normal, que seria biologicamente aceitável. Né? Então, eu acho que assim, a dica talvez não seja nem em relação ao alimento, seja em relação a gente procurar mecanismos de desestressar, né, de estar mais relaxado. Esse estresse. Exatamente. E a própria culinária pode ser um deles. Olha que interessante. Você pode, através do fato de você estar cozinhando, é uma meditação. Então, não precisa você sentar em Om para meditar. Você pode estar meditando na hora que você está descascando o alimento, você está lá na cozinha totalmente compenetrado, fazendo aquilo com a atenção plena, que não deixa de ser uma forma de meditar. Então, você está lavando a fruta, você está ouvindo a torneira, você está compenetrado totalmente com aquilo. O teu alimento vai mudar energeticamente, porque você está atento e você não está fazendo isso com a televisão ligada ou com foninho no ouvido ou com 1000 estímulos ao mesmo tempo, ou discutindo com alguém na cozinha. Você está preparando o alimento. Então, talvez essa seja uma forma, né? E não comer na praça de alimentação do shopping é totalmente contraproducente. E a questão da cozinha, que eu acho que é interessante, a gente desmistificar também essa coisa de que cozinhar é para alguns. Cozinhar também é você descascar uma fruta e colocar no liquidificador e bater, entendeu? Então, isso também é se você está cozinhando. Não precisa cozinhar. Eu vou te falar, eu tenho meu blog de culinária. É ótimo, gente. Saúde na cozinha. Saúde na cozinha. Onde eu coloco as receitas e às vezes... Ontem eu coloquei uma receita que eu falei, gente, eu tenho que justificar, porque assim, bater polpa de fruta congelada com rejubelac, que é um líquido fermentado. Então, eu falo assim, eu sou anti essa coisa do gourmetizador, sabe? Do que tudo tem que ser difícil, complicado e, sabe, você tem que se fazer... Não, é isso, é bater uma coisa também é cozinhar, é aquilo que você faz. Porque senão cozinhar vira mais um gatilho de estresse, né? Se você coloca como uma dificuldade. Você não consegue, eu não sirvo, eu não sei misturar as coisas, não precisa misturar nada. Eu falo assim sempre para meus pacientes... Para jantar, você pega uma travessa, enfia tudo lá dentro e põe no forno, acabou. Você coloca uma cebola inteira, não precisa nem descascar a cebola, para você não ficar com cheiro e chorando lá. Você coloca a cebola inteira, você coloca uma abóbora, corta em 4, coloca com casca e tudo, e vai tomar banho enquanto aquilo fica pronto. Não é você, sabe? Não precisa tirar um pouco essa ideia de que cozinhar é difícil, é chique, é complicado. É uma tarefa, enfim, um empecilho. Então, acho que sim, vai cozinhar que vai melhorar. A gente tá com o nosso tempo esgotado, mas eu tenho uma pergunta que eu achei muito interessante, que é a questão da comida como uma forma de preparo, né? Porque se a gente pensar nos nossos ancestrais, eles se preparavam mesmo ou pra guerra e tal, e tinha uma passagem pela alimentação. E qual foi a pergunta que veio mesmo, se eu não me engano? A pergunta é do Érico Montes, ele mora em Londres, olha. Que bacana. Ele quer saber o que você recomenda para acalmar a ansiedade
e dar aquela confiança para uma performance ou para um momento especial, e o que pode desacelerar essa adrenalina depois que o momento passa. A pergunta foi específica, mas acho que a gente pode falar dessa questão de como as pessoas se relacionam com a comida como para ficar confiante ou para afogar uma mágoa, né? A gente pensa em alimentação e pensa em fome, mas também a fome não precisa ser só o estômago roncando, né? Sim. Pode ser outras coisas. Existe isso mesmo, a gente se preparar com comida para algo, assim? Eu acho que sim, que existem alimentos que são bem claros. No momento você falou, a pessoa precisa de carne para ter pique. Uhum. Então eu recomendo muito, muito, muito que as pessoas experimentem a comida viva, né? Então os germinados, o próprio Rejuvelac, que é um líquido bem interessante fermentado. O fato de você plantar e colher e comer faz uma diferença enorme nesse pique. Então, se alguém está querendo pique para performance, começa a acordar sementes. Existe a semente acordada, existe a semente germinada, existe o broto. São 3 fases. Mas acordar uma semente é simplesmente você deixar de molho da noite para amanhã. Então, se você colocar amêndoas, Londres deve ter as amêndoas lindas, coloca amêndoas num copinho à noite, 4 amêndoas, você vai ver que na manhã seguinte ela cresceu o dobro, às vezes dá até aquele brotinho, já começa a sair o rabinho dela, você olha para aquilo, só de olhar já é diferente, é um bebezinho que está nascendo, é uma coisa viva, uma coisa totalmente diferente. Você ingerir aquilo, eu não sei se de calorias tem o mesmo ou não que a amêndoa quando não está brotada, mas ela faz uma super diferença. Você coloca isso no suco, você come as amêndoas, leva para o teu trabalho num potinho e na metade da manhã você come aquelas sementes, nossas amêndoas, nosso pecan, castanha do Pará, tudo aquilo, a porção que você vai comer, deixa de molho da noite para o outro dia e leva para o teu trabalho sem a água, né? Mas brotado, germinado, acordado, na verdade é acordado. Aquilo tem uma qualidade de energia que você não vai precisar do tal do bifinho. Entendi. Eu nunca tinha imaginado que de colocar na água, isso é um despertar. Germina. Mas faz todo sentido. Faz todo sentido. A semente, ela está se protegendo para ela não brotar. Ela tem todos os mecanismos, porque imagina que as sementes ficassem brotando o tempo inteiro. Então, elas estão sempre eu falo que é uma capa de chuva, um impermeável, que são os antinutrientes, né? São substâncias que são ruins pra gente comer. Aí quando você coloca de molho, por isso que a gente deve sempre, todas as sementes e grãos deixar de molho, ela solta aquela capa de chuva e fala, oba, aqui eu vou brotar. Ela não sabe que vai pro teu estômago, mas enfim, é isso. Que maravilha. Gente, infelizmente acabou, a Ninete tem que voltar ou a gente bater mais papos para a construção das nossas newsletters. É só você acessar o jolivi.com.br, daí você coloca o seu e-mail e recebe os nossos conteúdos. A nossa proposta aqui é sempre apresentar as alternativas que podem contribuir para o teu bem-estar e para as suas emoções e eu acho que o grande ponto do nosso encontro é as pessoas se escutarem e perceberem por que elas estão fazendo certas opções e outras não. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês pela Ninete, oportunidade. Saúde na Cozinha, né? Que é o saudenacozinha.com é o meu blog, meu site, onde eu coloco as minhas receitas do dia a dia. É engraçado porque ele tem um histórico, né, de como quando começou, inclusive eu usava coisas que hoje nem uso, mas eu não tirei, tipo proteína de soja eu usava, quando eu virei vegetariana. Mas tá lá para vocês. E a página do Facebook, né, que é onde a gente coloca o dia a dia, que é Ninete Saúde Integral. Maravilha. E curta as nossas redes sociais também, mande suas perguntas, suas dúvidas. Não deixe de pensar nas suas emoções. É isso, gente. Obrigada, até mais. Obrigada, Nívia. Obrigada, Ninete. Obrigada. Tchau. Obrigada, tchau.